Só pode. Vamos aguardar um pouco, então, né? Vamos aguardar, né, senhoras e senhores? Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo o nosso estudo, iniciando o nosso estudo. Então, nós estamos aí finalmente com a Amanda também. Desapareceu. Deixou o seu torresminho, sua cervejinha para vir estar conosco aqui essa noite. Sim. Dar o ar da graças à nossa futura Gisele Bündchen. Está aqui do conosco. Vale do Paraíba. Babu, nosso profeta do caos, novamente está um caos o seu computador, que é problema de junta, já falei para ele. Então estamos aguardando ele. Estou aqui diante do Palácio de Knossos, o lar do Minotauro, onde existia o labirinto, para simbolizar o labirinto que estamos no nosso país hoje em dia, um verdadeiro labirinto sem saída. Tá. E estamos aí com o nosso decano, o presidente deste nosso grupo, nosso dirigente, o nosso decano, o nosso mestre, o nosso sábio maior aqui, Jorge, o extraterrestre. Então, vamos lá, né? 613. Vamos lá. 613. 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Aí, pode ler aqui? Pode falar. O comentário ele é bem grandinho, né? Então vamos dividir aí. É mesmo, é grande. Ele vai até o fim desse capítulo. Ele é o fim do capítulo mesmo. Então, eu vou ler um pouco, depois alguém lê. Ah lá, Babu tá ali. Finalmente, né? O profeta do caos tá chegando aí. Profeta do caos. Não tá aparecendo, não. Babu! Surgiu a tua imagem, cara. Você foi telementalizado da onde você estava, anos-luz, a sua imagem se fez entre nós. Ó, grande guru! Vindo das profundezas, sabe Deus de onde? Tá ouvindo aí, Babu? Tá ouvindo bem? Amém. Eu não tô nem vendo ele, mas tudo bem. Ele tá ali, né? Tô não. Agora sim, agora eu tô. Apareceu agora aí, Babu. Agora eu tô. Chegou, né, meu Amanguinha? Você não pode desligar a câmera e ligar de novo? Pra você não. Por favor. É ruim não ver? Agora sim. Babu, Então vai lá. não trata assim, não. Babu, você está tratando assim a futura Miss Vale do Paraíba. Logo Miss São Paulo e Miss Brasil, cara. Pô, se eu ficar famosa, não vai ganhar, não vou dar dinheiro pra você, não. Para eles já tá combinado aqui que vai, né? Depois vocês me contam essa aí. Eu cheguei agora, não tô sabendo. Então vamos lá. Quer que leia de novo ou continua? Segue aí. Tá. Babu, nós estamos na metempsicose, hein, meu filho? A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente,
Disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. Babu, você que segue agora aí, Babuzinho. Está com nós. O ponto de partida dos espíritos é uma dessas questões, que se ligam ao princípio das coisas e que estão no segredo de Deus. Ouviu, Jorginho? Segredo de Deus, Jorginho. Não é permitido ao homem conhecê-lo de maneira absoluta, e ele somente pode fazer, a esse respeito, suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo. Sobre o que não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam a mesma coisa a respeito das relações que existem entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito só alcança o período de humanidade após ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desse sistema tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais de acordo com a dignidade do homem e pode se resumir no seguinte modo: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, pelo caminho da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui um tipo absoluto, física e moralmente. E cada indivíduo tira na fonte universal a soma do princípio inteligente que é necessário, segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza, e que, em sua morte, volta à fonte universal. As espécies de animais no mundo, mais avançado que o nosso, veja a questão 188, são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo, e ao grau de adiantamento dos homens de lá, do quais são auxiliares, mas que não procedem daqueles da terra, espiritualmente falando. Não ocorre o mesmo com o homem, do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um anel da cadeia do ser vivo. Mas, do ponto de vista moral, entre o animal e o homem há uma separação. O homem possui alma, ou espírito, a centelha divina que lhe dá o sentido moral e um valor intelectual que falta aos animais. E é nele o ser principal, persistindo e sobrevivendo ao corpo ao conservar sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se a partir do princípio inteligente individualizado? Está aí um mistério que seria inútil tentar penetrar, e sobre o qual já dissemos, não se pode construir mais do que sistemas. O que é constante e resulta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, de acordo com seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, está aí, nós repetimos, o segredo de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir.
Gente, ó, esse atual que ele fala aqui no final é o atual no metade do século XIX, onde estava se formando a ideia do espírito. Mas eu acredito que já podemos começar, nos tempos atuais, né, essa questão de estudar o princípio inteligente nesse tipo de crescimento. Porque no primeiro parágrafo, Mandinha, que é aquele primeiro grandão, olha o que ele fala aqui que é importante, ó. Quer ver? A reencarnação, tal como os espíritos ensinam, se baseia ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua espécie, e que em nada lhe diminui a dignidade. Mas já no penúltimo parágrafo aqui, ele fala o seguinte, que, digamos assim, peraí, deixa eu dar uma lidinha aqui, peraí, do ponto de vista físico, ele forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há uma solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e o alcance intelectual que os animais não possuem. Ou seja, através da reencarnação e da marcha ascendente do princípio evolutivo, quando o princípio animal entra no reino hominal, há uma solução de continuidade, porque daí para frente ele já é um outro tipo de ser, ele já não é mais ligado, já não tem mais ligação com a raiz de princípio individualizado, ele já é um indivíduo, ele responde por si, porque a sua consequência já é moral. Agora, o que há aí, na verdade, é aquilo que o nosso amigo filósofo Jeremy Bentham fala. Entre o homem e o animal, a diferença está em grau, nem em substância. Ou seja, o grau, ou seja, assim, a condição que atingimos hoje nos dá uma percepção maior que os animais. Nos faz estar distante deles em função daquilo que já alcançamos e compreendemos. Mas, entre nós, há a ligação da criação divina e de onde essa marcha ascendente nos trouxe. Ou seja, os animais são aquilo que nós estivemos ontem, e os anjos, os espíritos superiores, serão aquilo que nós estaremos amanhã. Diga aí, Amandinha, você está com uma expressão de quem entendeu. De quem entendeu? Babu, fala aí. Tá quieto hoje, ó? Não tô aguardando. Esse trecho aqui que você citou, Jorge, negócio do ponto de vista físico, é porque assim, o princípio no penúltimo inteligente, parágrafo, o princípio inteligente, desde o mineral até o topo do animal, ele não tem assim uma diferença muito gritante de progresso. Agora, do princípio inteligente para o hominal, aí sim. Aí há uma distância enorme, porque aí ele adquiria a razão. O animal ele já não tem a razão. Aí sim, mas mesmo entre, digamos assim, os diversos reinos dos animais, os mamíferos, tipo símio, gorila, chimpanzé, tem uma diferença, digamos assim, de uma forma mais elaborada de uma zebra, de um leão, do que for. Ou seja, nessa ascendência, nós percebemos que não há uma diferença de substância. O princípio inteligente sempre é ele que anima a matéria e que lhe forma um caminho evolutivo. Mas, de acordo com a sua evolução, a diferença que se forma é de grau. Porque você pensa bem, a forma de comunicação dos gorilas, dos chimpanzés, dos bonobos, dos símios em si, ela é muito mais complexa do que os sinais de comunicação de linguagem dos felinos mais selvagens. A diferença do cachorro doméstico, adestrado, treinado em condições que o animal selvagem, tipo um lobo, tipo um cachorro selvagem,
esse princípio inteligente que começa a se manifestar como com um animal doméstico, já há uma diferença de grau de sensibilidade, de forma de aprender do que o animal na própria existe diferenças, existe, obviamente, essas diferenças. O que eu estou falando é que, assim, a diferença entre o mineral e o topo do animal não é uma diferença muito substancial como existe entre o princípio inteligente e o espírito. Porque o espírito já tem razão, ele já tem uma moral, vamos dizer assim, ele já sabe identificar o que é certo e o que é errado, coisa que o animal não tem. Agora, quanto ao que você falou aqui a respeito do século XIX, que não sei o quê, qual que é a diferença entre o século XIX e o XXI? Quase nenhuma. O ser humano continua o mesmo, ainda quase selvagem. Tá do mesmo jeito. A humanidade está... Não, mas, gente, peraí, nós tivemos um pouco de subida. Digamos assim, a nossa moral, digamos assim, do século XIX para o século XX, XXI, ela começa a ficar mais, por exemplo, o século XX e XXI, ela fica muito mais arguitiva, muito mais, digamos assim, científica. Ela já começa a ter uma crítica ainda muito leve ainda de costumes, da moralidade, da formação da família. No século XIX, nós tivemos o primeiro anseio de civilização tecnológica. Hoje, o que é que nós temos como espíritos? Na verdade, nós temos um questionamento muito mais moral do que antigamente. Não, Jorge. Você está misturando ciências com parte moral. A parte nossa moral está tão ruim como antigamente. Olha do jeito que nós estamos vivendo, Jorge. Vai falar que melhorou alguma coisa moralmente aqui? A gente continua bárbaro do mesmo jeito. A gente continua fazendo. A gente só não está continuando a fazer tão mais assim porque tem o freio de justiça. Mas a gente continua tão quanto bárbaro atrás. E é toda a sociedade como se só vê final de semana. O jogador do Palmeiras foi dar uma camisa pro torcedor de 9 anos do Santos, que o pessoal queria pegar o moleque e dar porrada no moleque de 9 anos. É isso que eu vi. Mas Aí você está falando uma coisa que a parte científica nossa, a parte intelectual nossa, totalmente diferente do século XIX. Mas a parte moral nossa é tão capenga, porque o que estão reencarnando aqui são espíritos que estão saindo tão atrasados moralmente que estão vindo bagunçar a face da Terra. Então não dá para dizer que lá atrás a gente tinha uma moral. Hoje a moral está muito diferente. Está a mesma coisa, porque a quantidade de espírito atrasado aqui está muito elevada. Você sente isso aqui só no Babu, deixa eu te perguntar, quando você fala isso, pegando essa referência do caso do garoto, que eu achei também um absurdo, né? É típico de gente medieval. Até o garotinho tinha mais moral do que o outro de marmanjo que ele explicou. Eu torço para esse time, mas eu sou um fã do jogador da seleção brasileira. O menino tinha mais senso do que adulto. Mas o que eu estou colocando é o seguinte: quando você fala em barbaridade moral, você não considera que, a partir da metade do século XX para o XXI, nós, como espíritos, não ficamos mais arguitivos em relação à moralidade, buscando uma maior compreensão? Por exemplo, antigamente as pessoas ainda matavam quem era uma pessoa homossexual, porque isso era coisa de... Hoje você consegue perceber, mesmo com bullying, com uma série de coisas... Ô Jorge, o Brasil é o que mais mata homossexuais e transgêneros, de tudo. O Brasil é o que mais mata. O Jorge anda, acho que, vendo muita novela, né? Tá vendo minissérie, ele tá maratonando muita minissérie. É que hoje tem as leis, né? Sabe que vai ter consequência. Antigamente não tinha, daí eu acho que... Mas mesmo assim, a lei não impede nada. Não, tô dizendo isso que deu um freio, vamos dizer assim. Mas a vontade... 4 anos atrás, quando a polícia de Santa Catarina estava em greve, a população normal, vamos falar, começou a saquear a cidade. Pessoal de classe média para cima.
Então vai falar que moralidade não tem, a gente é muito bárbaro ainda. E falar que, ó, é Santa Catarina. Qual que é a diferença de evolução de Santa Catarina para São Paulo? É tudo espírito de terceira ordem, prova e expiação, não tem diferença grande. Sim, As manifestações que teve aí, pessoal quebrando supermercado, tudo, é barbaridade ainda. mas, ô Papu, mas de modo que você está dizendo, você, digamos assim, está certo em relação que a nossa massa espiritual, digamos assim, é grave e penosa. Mas do modo que você fala, me dá a impressão, e não sei se é isso mesmo, você não sente que há uma evolução de moralidade, pelo menos numa boa melhoria? Como que é? Você não sente que há uma evolução no nosso pensamento desde 57 até agora, novembro de 2021? Não Você teve. acha que essa maioria continua tão pesada que nós estamos tão estacionados ainda? Estamos destruindo o planeta do mesmo jeito. A, a taxa de morte é tão pior quanto antes, de assassinato, de tudo. Então, que parte moral que é essa que a gente evoluiu tanto? A gente fica em discussão improfícua. Sim, É G20, mas ninguém faz nada. Então, tipo assim, o que a É. gente está fazendo, por enquanto, é só, tipo, colocando glitter nas coisas. Mas real mesmo, pouca coisa. Eu acho que assim, é obviamente que da época do século XIX para cá, algumas coisas melhoraram, sim, Alguns direitos. mas não o suficiente para eles virem trazer novidades a respeito dos assuntos aqui sim. do livro Aí dos sim. Espíritos. Entendeu? Quer Agora, dizer, o melhorar, cara obviamente, pega muita coisa. parado no tudo moral da doutrina porque não há por que trazer coisa nova. É isso, Claudinho, que você está dizendo? Sim, por enquanto a gente não atingiu uma melhoria suficiente para eles virem trazer alguma novidade. Essa obra de Kardec Meninos, aqui pode colocar até 3 anos, até 3.000 que a gente vai ter que estudar isso aqui e decorar isso aqui. Decorar não, e aprender, e botar na prática, né? Então até sim, 2500, não vão ficar esperando novidade de vida em outro planeta, de não sei o que, porque a gente tem que estudar isso aqui e botar em prática, não adianta nada. Aqui, toda essa longa explicação que ele coloca aqui, na verdade, é para assim, explicar a questão que Kardec pergunta se a metempsicose não estava ligada a essa intuição do passado, né? Que a pessoa podia voltar a reencarnar em sim, animais, e se isso não era uma reminiscência, uma intuição do passado, né, de princípio inteligente. Que ele coloca é, aqui, é assim, essa intuição, ela de fato tem algum fundamento, mas acontece que o ser humano, como é ainda muito atrasado, ele não conseguiu encontrar o fio da meada certo. Então misturou muita coisa. Entre essas coisas que misturou é a ideia de que você, como ser humano, você poderia voltar a reencarnar como animal. Coisa que aí sim. não acontece, porque ninguém pode retrogradar. Aí ele faz toda essa explicação aqui. Então, É, tem uma notinha de rodapé aqui do vovozinho aí do. A vovô, Tem opa, uma lê para nós aí. notona. É uma notona mesmo. Aqui ele coloca assim: o livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se no livro dos Médiuns e em A Gênese. O aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o céu e o inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 de A Gênese, parte referente à criação universal. Comunicação de Galileu recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente no número 26, e seguintes, referentes ao homem corpóreo. E o capítulo 11, Gênese Espiritual. Aconselhável também a leitura de A Evolução Anímica de Gabriel Delany,
obra subsidiária da codificação. Em Depois da Morte de Leon Denis, o capítulo 11 da parte segunda, intitulado A Pluralidade das Existências. Note-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose com a constante afirmação dos espíritos neste livro de que tudo se encadeia na natureza. Já vou matar a charada para você. Não devia, mas vou dar de mão beijada, senador. Revista Espírita, 1865, abril. Fala sobre destruição recíproca dos seres vivos. Vou pegar uma parte. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, nos quais a inteligência ainda está no estado de instinto, a luta não poderia ter outro móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades materiais é a da alimentação. Assim lutam unicamente para viver. Estão falando dos animais se devorando, tá? Isso é para apanhar ou defender uma presa, desde que não poderiam ser estimulado por um móvel mais elevado. Ou seja, não tem nada moral, não tem nada ainda, é só sobrevivência. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando atingiu o grau de maturidade necessário à sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio e o senso moral. Numa palavra, a centelha divina. Que dão um novo curso às suas ideias, adotam de novas percepções. É o que o Claudinho falou. Quando a gente entra no reino nominal, que a gente ganha senso moral, livre-arbítrio, e que dá um salto bem gigantesco, porque do princípio inteligente que anima o mineral para o animal, não é uma coisa tão espaçosa. Já para o homem já vira um abismo já entre o animal e o hominal, porque já ganha essa faculdade de senso moral e livre-arbítrio. Mas tudo se encadeia, está tudo encadeado. Se eu não me engano, acho que em alguma questão anterior ele fala que a distância entre o princípio inteligente e o homem é tão grande quanto a do homem para Deus. Meu Deus, que eu acho que é para a gente ler aquela questão 188. Olha lá, questão 188, gente. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens na Terra. Podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Puxa vida. O que tem a ver isso com isso aqui, cara? Eu fiquei pensando também. É que tem uma notinha de rodapé aí. Aqui, ó, as espécies de animais dos mundos mais avançados que o nosso são igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo. Ou seja, lá nesse mundo superior, o homem está mais livre. Os animais têm que ser superiores também ao que estão aqui. Então não vai ter um cachorrinho lá nesse mundo superior. Aí só aqui a notinha de Kardec no final do texto, que é muito... Essa explicação, como se vê, se liga ao grave problema do futuro dos animais. Nós a trataremos proximamente e a fundo, desde que nos parece suficientemente elaboradas e cremos que se pode, desde já, considerá-la como resolvida, em princípio, pela concordância do ensino. Kardec... porque nesse ponto o Claudio já disse bem que é a colocação de Kardec mesmo. Os espíritos só nos dão mais avanços de conhecimento quando eles sentem que nós já estamos passando por lado de lá. E o nosso ainda, como o Babu colocou bem, ainda continua na virtude e moralidade. Nós estamos rodando esse ponto de moral, quer dizer, está complicado.
Aquela revista espírita, se não me engano, é de 1866 ou 67, eu não sei. Babu vai achar aí no seu coro. É quando o Kardec já começa a explicar em janeiro, ele fala assim, as pessoas do grupo espírita já estão reclamando, achando que está sendo sempre repetitivo as informações sobre moral. E aí ele explica, não. Os espíritos só trazem condições novas quando já estivermos preparados e passando já de uma fase melhor para outra. Quer dizer, por enquanto ainda, nós temos que ouvir falar de fazer o bem, ser legal, porque nesse ponto o Babu colocou muito bem. Nós ainda estamos moralmente muito lentos nesse tipo de acompanhamento a esse mundo moderno. E o mais grave ainda, que eu considero que o Babu colocou, foi isso. Esse mundo moderno está nos colocando desafios cada vez mais complexos que, sem uma moral mais elaborada, nós não vamos conseguir passar muito bem. Não vai ter sequência bem, ó. Essa COP26, né? O cara falou, pô, gente, olha, se a gente não parar do modo que está, a coisa vai ficar complicada aqui. Não há mais tempo, é urgente. Aí os caras ficam assim, poxa, mas aonde eu moro não tem dinheiro, só os ricos que ficam falando isso, entendeu? Quer dizer, nós chegamos a um ponto onde nós estamos discutindo não a urgência, mas o que eu vou ganhar para mim se você não fizer nada, entendeu? A própria tecnologia ela não vai avançar muito enquanto moralmente nós também não avançarmos. Porque uma tecnologia muito avançada, uma civilização moralmente atrasada, pode trazer consequências seríssimas, não só para o nosso planeta, como para os planetas vizinhos. Imagine se a gente tem uma tecnologia capaz de levar pessoas, por exemplo, para Marte, como estão querendo. Agora, imagine se lá em Marte, por exemplo, fosse um planeta igual à Terra e tivesse civilização lá atrasada, como era na época da Idade da Pedra, por exemplo. O que o ser humano ia fazer? Ia chegar lá, ia destruir tudo, ia escravizar todo mundo. Então, a gente ainda não tem condições de avançar, nem em tecnologia, enquanto moralmente a gente não avançar também. Tem que estar mais ou menos perto, pelo menos, né? Não, tem que equilibrar a balança, né? Porque a balança da inteligência está elevadíssima, já a moral tá. O que a gente tem muito é muita, tipo, aquela moral verniz, que é na frente dos outros só. Mas sozinho ou em grupo, vira bando de novo e vão fazer do jeito que tá. É só você pegar aquilo e falar assim, a diferença do estado de São Paulo com Santa Catarina que aconteceu, não tem diferença gritante, ó, aqui os espíritos são melhores que lá. Você pode ter uma diferença um pouco assim, quando você pega um país de terceiro mundo que nem nós, você pega uma Noruega, uma Suécia, que tem corrupção, tem alguns problemas, mas não são tantos. Aqui, país de terceiro mundo, negócio, você vê que o negócio é absurdo ainda. Aquilo até que eu falei para vocês no nosso encontro lá no parque, que a Amanda não esteve. Eu não estava. Aquele chamado genocídio de Ruanda. E saiu, eu lembro na época, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, acho que era 2 ou 3 folhas inteiras, relatando várias pessoas que testemunharam absurdos. Que teve um caso que eu citei para você de uma menina que eles entraram numa igreja para estuprar a menina. Depois de estuprar a menina, vários homens empalaram em estaca a menina. Ou seja, enfiaram uma estaca ali por baixo até sair na ponta aqui no crânio. Quem fazia esse tipo de coisa, empalamento, eram os assírios. Há 2.500 anos atrás. Então, o que nós avançamos? Pouquíssima coisa nós avançamos moralmente. Se a gente está fazendo coisa que os assírios faziam há 2.500 anos atrás. Nossa, isso para uma pessoa que não tem uma visão um pouco mais elaborada de alma, vai considerar que realmente o mundo não tem salvação e você tem que ser salvo de uma maneira mais urgente. E mesmo assim, nós ficamos surpresos com essa ideia e nós somos reencarnacionistas, quer dizer,
Aí nós vemos que a marcha moral, que ela tem que ficar bem agregada, realmente é um processo, infelizmente, muito lento, muito sofrido. Olha aqui, só continuando o texto aqui, ó, só pegando aqui, ó. Há um período de transição no qual o homem apenas se distingue do bruto, que são as primeiras encarnações no reino nominal, ou seja, praticamente é um animal ainda, né? Nas primeiras idades, domina o instinto animal, e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Então o homem luta não mais para alimentar-se, mas para satisfazer suas ambições, seus orgulhos, suas necessidades de dominar. A gente está nesse estágio ainda. Para isto, ainda é necessário destruir. A gente destrói tudo. Aí está falando de matar Sim. ainda. Mas à medida que o senso moral ganha, desenvolve a sensibilidade, diminui a necessidade de destruição, acabando por se tornar odiosa e apaga-se. O homem cria horror ao sangue. E como o senador disse, a gente não tem horror ao sangue ainda. É só pedir aquele churrasquinho mal passado, cheio de sangue para comer. Passado. A gente adora Pingando sangue. sangue, nós não temos ainda horror ao sangue. Não. Então a gente está bem longe, moralmente ainda. Tipo, e Emmanuel fala mesmo de reencarnação. Reencarnação, o avanço moral é medido em milímetros. Né? Não em metros. Isso tem razão, Babu. É isso mesmo. Vamos embora para a parte terceira do livro. Ânimo, pessoal. É a última reencarnação minha. Depois dessa conversa, né? Já tô com o bilhetinho aqui para Júpiter já. Eu mando lembrança para vocês, tá? Sim, Babu. Beleza. Mando lembrança. E leva a Amandinha como exemplo da beleza do Vale do Paraíba, entendeu? Que é importante. Depois vocês Se me não contam conseguir isso aí. O que ela levar, andou pelo menos leva aprontando? logo. Leva um book. O que a Amanda ficou aprontando nesse mundo? Ai, Jorginho. Pô, mas você não viu as fotos dela maravilhosas no sofá, maquiada? Ela fez um book de beleza, meu caro, lá em Guará. Aonde? Tá no WhatsApp? Braço levantado. Coisa. Nossa! Tá numa vaidade? Olha lá, tá vendo? Uma FDJ Essa tá turminha com já ia vaidade, falar, é ô, isso? vaidade. É isso. Alimentando a vaidade. Babu, Amanda é a Gisele Bündchen de Guaratinguetá, meu filho. É outro nível. Ele primeiro falou região, agora já sou só de Guará. Já tá subindo. Vai lá. Ai, é. Até dor na barriga. É o senador, né? Porque eu terminei de ver tudo. É o senador agora. É o senador. Na verdade, era pra gente dividir os parágrafos, mas o senhor foi indo, eu deixei. Não, é que eu cheguei atrasadinho, mesmo, então eu falei assim, deixa eu ir então, vai. Só pra fugir, só pra ganhar uma moral, só. Então vamos lá, livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, caracteres da lei natural. 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Só mostrar do senador, você vai continuar. Mas pra você ver que Kardec era bambambam mesmo, né? Que depois de falar que ele começa pela criação, por Deus, por tudo, aí depois dá essa aqui, que a gente discutiu, que o homem precisa evoluir, ele já vem para a parte moral, ou seja, o livro dos Espíritos é uma sequência de assunto, vamos falar, é sequenciado. Sequencial. Ele vai crescendo na... As leis naturais que ele classifica aqui, depois eu acho que ele vai, né, ele vai explicando e tal. Sim. Mas são as leis que regem tanto o nosso mundo material quanto o nosso mundo moral, né? Então, por exemplo, a lei da gravidade é uma lei natural. Todo mundo sabe que se você subir num prédio de 20 andares e se atirar lá para baixo, você vai se esborrachar lá. Então, você vai fazer isso por quê? Então, se você sabe que
você não tem asa para sair voando, ninguém vai se atirar, né, do 20º andar, porque sabe das consequências. Já a lei moral já é diferente. A lei moral, a maioria das pessoas não tem essa consciência. Então, a gente acaba infringindo essa lei moral e sofre as consequências. As consequências são consequências morais. Então, as leis da física, a gente tem a consequência física, a lei Material. moral, a consequência moral. Então, se a Entendeu? gente rouba alguma coisa de alguém, nós estamos prejudicando alguém. Então, nós vamos receber a consequência. Né? São as leis naturais. Então, se a gente agir conforme essas leis, a gente não vai sofrer. E aí que está uma grande diferença, né? Que os espíritos trazem para nós. Ó, o mundo material pode acabar, o que importa é o mundo espiritual. Tem as suas leis naturais também. Mas as leis mais naturais que pegam, porque que nem o senador coloca, aqui na Terra a gente tem a lei da gravidade, que é diferente de Marte, que é diferente da Lua. Então, para o mundo material tem as leis, mas há umas pequenas diferenças. Mas para o mundo espiritual, o que conta praticamente é a lei moral. É o que a gente deve tanto ainda, né? Vamos lá. Pode ir, Jorginho. A lei de Deus é eterna. Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Isso é perfeito. É, Se tivesse lei que variasse conforme a nossa, tipo, desde o do começo da Terra, para cada época da Terra ia ser uma bagunça. Então é uma lei geral que rege todos os mundos, tudo. Ela só tem aplicações diferentes. exatamente. Quer dizer, as leis naturais, elas são similares, em princípio, em qualquer lugar do universo. Ela só muda na compreensão de cada onde ela for e aonde ela estiver colocada, né? Isso é muito legal. E o bom aqui é o seguinte, né? Que ele coloca que as leis básicas, elas são imutáveis. É tipo assim, é tipo uma ética, né? Porque a moral são o conjunto de costumes, mas a ética, ela não muda nunca. É ela quem substancia a moral. Por exemplo assim, você até pode colocar numa época em que matar era natural, digamos assim, numa época muito bruta. Mas a ética era nunca não matar, porque não adianta que seja moral ou aceita, eticamente matar sempre é ruim, entendeu? Então, eu acho que essa forma da lei natural divina aqui, que rege o universo, é a ética de Deus. Quer dizer, ela substancia, mas ela não muda nunca. É como diz aquela, que eu não sei quem é esse filósofo aí, mas o dito é assim, o errado, mesmo sendo sempre feito, continua errado. O certo, mesmo que nunca seja feito, nunca deixará de ser o certo. Não sei quem disse isso, mas eu acho interessante. O errado sempre será errado, mesmo que as pessoas façam. Não tem justificativo. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém o faça. Não tem como, mas tipo aquela coisa assim, né? Uma mentira repetida 1 milhão de vezes vira uma verdade. Isso aí é Maquiavel, entendeu? Em política, mas continua sendo mentira. Não tem como. É que nem só você pegar o Galileu, né? Viveu depois que morreu durante um bom tempo no inferno, porque a igreja não reconhecia que o. É Galileu mesmo? É tanto nome na. É o Galileu. Foi ele que falou. Aí ele morreu excomungado. Morreu descomungado, aí depois, agora nos anos 60, que o pessoal da igreja resolveu tirar ele do inferno e alcançar, porque viu que estava errado, né? Sim, e o mais bacana foi isso, foi que Deus deixou isso acontecer. Isso, deixou, Deus falou, tá certo. A gente chegou lá e falou, e aí, Deus, não, isso foi mal, mas eu gosto de você.
Se eu não me engano, acho que foi nos anos 80, começo dos anos 80, que reabilitaram ele. E deram É, um green card para ele de novo, para entrar no céu? Eu lembro que porque na não época tinha mais como. eu lembro que na época eu estava começando na Mocidade Espírita e foi comentado isso daí. Mocidade Espírita. Olha, eu estava nascendo Nossa. para o mundo ainda. Olha. Nasceu todo mundo. Eu estava encarnando novamente. Ô, Mandinha. Isso é Agora mentira. tu, Tem, tem Vamos lá. uma notona de rodapé aqui do Você lê bem notinha de rodapé, ô senador. Pode ler. circulando. Lê aí. A Tem Mandinha uma só nota empurrando, hein? de rodapé da resposta da 615. Por este princípio, a lei natural é a lei de Deus, eterna e imutável, como ele mesmo, certos teólogos católicos e protestantes acusam o Espiritismo de doutrina panteísta. O mesmo fizeram com Spinoza, para quem Deus, a substância única, é a própria natureza, mas não no seu aspecto material, e sim nas suas leis. Spinoza respondeu: afirmo com Paulo, e talvez com todos os filósofos em Deus, ouso mesmo acrescentar que esse foi o pensamento de todos os antigos hebreus. Carta 73, explicando a proposição 15 da Ética, que é um dos livros do Spinoza. Tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir nem ser concebido sem Deus. Embora exista fundada divergência entre a concepção spinoziana e a espírita de Deus, ambas concordam ao negar o antropomorfismo católico e protestante. Ao reafirmar o princípio paulino acima citado, e ao estabelecer identidade de origem e natureza divina para todas as leis do universo. Por outro lado, assim como Spinoza não confundia a natureza material, natura naturata, com Deus, mas apenas a natureza inteligente, natura naturans, assim também o Espiritismo não faz semelhante confusão, estabelecendo ainda que as leis de Deus são uma coisa e Deus mesmo é outra. Veja-se o capítulo 1º do livro 1º sobre Deus. Não há possibilidade de confusão entre espiritismo e panteísmo, a menos que se admita, como panteísta, a doutrina da imanência de Deus, por força mesmo de sua transcendência. E nesse caso, católicos e protestantes também seriam panteístas. É que Spinoza, o Claudinho, ele tinha a ideia, o Baruch Spinoza, de que Deus é a imanência, ou seja, é aquela coisa de, como o Euclano colocou bem, eu não sei em que carta apostólica é essa, ele coloca bem, nele somos e nele nos movemos, né? Quer dizer, tudo está em Deus e tudo é Deus. Eu considero Spinoza, digamos assim, muito bem semelhante a Platão e ao Sócrates, com a ideia, com essa questão do mundo das ideias, entendeu? De espiritualidade. Eu acho que o Spinoza, se ele estivesse vivo e encarnado, ele seria espírita. Ele veio trazer, na verdade, uma verdadeira revolução, né, na ideia da concepção de Deus, né? Tanto que ele foi expulso, né, da comunidade hebraica, judaica lá, porque ele inclusive dizia que os livros, né, que a Bíblia não tem nada de sagrado, ele falava. Que a Bíblia não foi escrita por Deus, que deveria se interpretar a Bíblia apenas como um documento histórico. E ele ainda negava que o povo judeu fosse escolhido. Só por causa disso, provavelmente, ele já foi expulso. E tem mais um que a gente precisa resgatar um dia ainda do inferninho, né? Porque o Jordano Bruno, né? Jordano Bruno foi queimado, foi excomungado lá pela... E até hoje não resgataram o coitado do inferninho.
E também ele fez duas heresias. Ele não considerava Jesus Deus, e segundo, não considerava que Maria de Nazaré tivesse sido virgem quando teve bebê. Ele não aceitava a filha de Maria. Pô, os caras queimaram, coitado. Precisamos livrar esse cara também de lá também. Ele está lá esperando. Ah, o coitado de lá. Vai, Amandinha. Pergunta 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. É o que nós acabamos de falar. Se Deus colocasse lei para cada época, Bruninho, Galileu, estava até hoje lá. É a gente que precisa correr atrás do prejuízo aí do. Talvez seja por isso, Babu, que quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe continuidade, é o seguinte, é que Moisés, por mais que ele se dissesse um taumaturgo, que da parte de Deus, tal, ele, na verdade, era um legislador com uma ideia de espiritualidade, porque ele não, digamos assim, ele fez leis que se diriam divinas, mas eram leis realmente humanas. Ele era um legislador, na verdade. Ele preparou o povo judeu para poder ter uma sociedade autônoma. O nosso pastor aí, que fica pedindo doações para a igreja dele de madrugada, sabe melhor que nós, né? Que tinha as leis, vamos falar, os 10 mandamentos, que era mais divino, e o restante, as leis civis, porque o povo era meio quadrado ainda, era muito quadrado, né? Então ele tinha que, desde do corte lá mesmo, incisão, não, como que é? Circuncisão. Isso, circuncisão. Ele tinha que regular tudo lá pro povo, lá, que o povo era muito primário ainda. E quando a gente lê os livros do Moisés, a gente percebe que as leis geradas para poder fazer uma sociedade, realmente o cara era muito bom. As leis são excelentes. Ele teve que, na verdade, fazer um código civil. Só que esse código civil, ele teve que atrelar tudo à divindade, porque senão ninguém obedecia. Tinha que ter medo de Deus. Senão, ninguém obedecia as leis. Não muito diferente do que é hoje, né? Apesar da justiça nossa cheia de lei, a gente sabe o que é de bravo. Porque você pensa bem, gente, ó, isso que o Babu coloca desanima a gente, mas é verdade, você pensa bem. Moisés conseguiu criar uma noção de liberdade, tira o povo. Ele falou assim, ó, vocês fiquem aqui, não façam nada, fiquem em oração que eu vou receber os 10 mandamentos. Quando ele volta, depois de um mês que ele está ele encontra que o pessoal derreteu aquele ouro todo que roubou do Egito, fez um bezerro e estão fazendo as práticas pagãs, cara. Moisés queria morrer naquele momento, você imaginou? O cara se esforça, bicho, e o povo chega e volta para o passado. Moisés não tinha bomba, senão eu matava todo mundo lá. Se fosse eu, já matava todo mundo. Não sobrou mais ninguém, Deus. Não sobrou mais ninguém. Repovoa toda a terra aí. Precisava de um novo dilúvio. Na verdade, gente, é isso que eu estou precisando de novo, um novo dilúvio. Ele está chegando aí, hein? Eu estou esperando o meteoro. O senador prometeu um meteoro para destruir a terra aí. Ele falou também para tudo. Estou olhando para o sol o tempo todo. Tem um meteoro que está vindo em direção à Terra aqui que a gente ainda não sabe como é que vai acontecer. Pode de repente vir aí e acabar com tudo, se Deus quiser. Vamos embora. 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Elas se referem a outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o criador de todas as coisas. Os sábios estudam as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. E quais são as leis da alma, Amandinha? Vamos lá, Amandinha.
Muitas. Mandinha, o Babu gosta de colocar o Claudinho de saia justa, viu, cara? Olha, eu acredito que vaidade é uma dessas leis que ela não vai seguir, ela vai omitir. Ah lá, tá vendo? Cara, tava no livro aqui, a gente fala assim, ó, o homem chega no momento que só quer dominar o outro, orgulho, e a Amandinha me faz isso. Ah, Amandinha, vamos ter que... Ela criou um book, cara. Ela vai participar da Miss Regional Vale do Paraíba para poder participar de Miss São Paulo, você vai ver. Ah lá, então, o homem luta não mais para alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho. Amandinha, você tem que queimar na fogueira, Amandinha. Ai, gente. Ai, Mas isso aí é tudo inveja dos três feião aí, ó. dos três. Os três feião não faz foto porque não ia queimar, mesmo o digital não ia dar certo, não. Ai, gente. Olha, conforme nós estudamos lá no capítulo 13 dos Missionários da Luz, você nascer feio é uma escolha sua. Então, quem é feio não reclama. Porque Escolheu. você mesmo que pediu ser feio. Mandinha, isso foi um auxílio a você. Eu acho que eu perdi esse dia aí de estudo, né? Nesse dia, a senhorita Não não tava. Ai, que coisa feia. Ela tava fazendo o quê? Ela tava fazendo esse crime de vaidade. Ó, presta bem atenção no Babu como profeta, hein? Você, quando estava na fila da reencarnação, passou no almoxarifado para pegar o material para a encarnação. Você deu algum dinheirinho lá para o almoxarife e caiu e pegou mais vaidade lá, hein? Você com dor na barriga. Ai, você molhou a mão do almoxarife lá. vai saber, né? O Claudinho quer comentar alguma coisa da questão. Vai, Claudinho. Comenta aí, Claudinho. Não, aqui o que as leis divinas abrangem. Todas as leis da natureza são divinas, tudo é criação divina. Tudo aquilo que a gente entende como ação, tanto natural como moral, é uma lei divina. A gente está mergulhado nisso. Mas o que eu gosto é a segunda parte da resposta. É só a gente seguir que a gente vai viver uma vida feliz. Mas, Claudinho, lendo aqui a resposta e lendo o que você leu do vô do Babu aí em relação a Spinoza, não é bem spinoziana essa resposta? Posso? Então, mas é aquilo que... Todas as coisas. Então, é aquilo que ele coloca. O Spinoza, ele pode ter confundido a natureza em si como o próprio Deus. O que o Espiritismo coloca é que Deus é uma coisa, a criação dele é outra coisa. A natureza é uma criação divina, mas ela não é Deus. Não é nem pedaço. Já teve exemplos anteriores aí, que eu não vou lembrar qual que é a questão, mas já foi colocado que a obra, ela dá uma amostra do seu criador, mas a obra não é o criador. É o criador, exatamente. É a ideia do quadro. O pintor que pinta o quadro Isso, não é o pintor. Exatamente. Então há a diferença do criador e da sua obra. Exatamente. 617A, que é o senador. Senador, só vê o horário para você fazer a compra aí. Lá no... Tá cedo ainda. 8h13. São 8h15. Não sei que hora que ele vai fazer a compra. Dá para a gente terminar esse trechinho desse item 1 aqui.
Você viu que tem Beleza. fuso horário, hein? Você viu que tem fuso horário de São José para Jacareí. Aquele buraco da minhoca ali da divisa ali já dá outro time, já tá mais adiantado já. Você passa pela guarda, se tomar cuidado, você para em Pompeia. Ele tem 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras. Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Aí vem o comentário de Kardec, que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Só fazendo um adendo. Desde há muito tempo o homem já começa, lá desde Giordano Bruno, antepassado, já estuda as leis da matéria. As leis morais, as leis divinas, é meio capenga ainda. Foi com Kardec que se, tipo assim, você, ó, as leis morais ainda para ser estudado, e outras leis que a gente desconhecia. A comunicação dos espíritos e tudo mais. Que a comunicação dos espíritos, Kardec, é uma lei da natureza que não tem como. Os espíritos vão comunicar com a gente, tudo mais. E a partir dali que a gente começa mesmo a ganhar, tipo assim, era para ter começado, né? Mas a gente prestar a estudar essas leis morais. Porque é ali que o cara. Então, para você ver como o negócio é novo ainda para a gente, tem 100 e poucos anos, que foi revelado, assim, ó, as leis morais aqui, ó. Tá aqui, existe a alma depois da morte, o mundo espiritual que importa, aqui são outras leis, vamos falar assim, leis mais morais. Então precisa estudar, precisa praticar. Então, ó, para 180 anos, ainda está muito. A gente nem estuda ainda. Aqui ele coloca duas coisas, né? A respeito das leis divinas, as leis da física e as leis morais. E no parágrafo anterior ele fala a respeito da reencarnação, ou seja, uma existência só é muito difícil você adquirir toda essa bagagem, né, de conhecimento e de desenvolvimento moral. Então você precisa de várias encarnações. Sim. O problema Ele deixa bem subentendido mesmo. O problema das religiões tradicionais é terem abolido a questão da reencarnação. Fica lacunas que não se explica. Aí, para se explicar, cria-se, como ele fala aqui, sistemas que são os mais absurdos possíveis. Se não era preferível para nós mesmo, se fosse uma única vida, ter nascido lá no começo de um século X, lá, que a gente morria mais cedo até, né? Morria bem mais jovem, mas lá era proibido um monte de coisa. Se você olhasse o tornozelo da mulher, você já era descomungado, já hoje em dia a perdição é bem maior. Então, era mais fácil você ter vivido lá em 1910 lá do que Sim. anos 1000, quer dizer, do que hoje. E também ia ter vários tipos de céu, né? Ó, o céu aqui do pessoal antes do iPhone, o pessoal aqui só do videocassete. Ó, o céuzinho aqui do pessoal aqui de 1900, de Falou de mim. Mas, Babu, mas é verdade mesmo. Num certo sentido, se é o que isso você está querendo dizer mesmo, se nós estivéssemos lá no ano 600, entendeu? Naquelas florestas das Gálias, nós éramos bem mais ignorantes. Talvez o tipo de sofrimento que nós tínhamos lá era bem menor, porque a nossa ignorância era maior, entendeu? Hoje não. Hoje, além do sofrimento moral, tem o sofrimento da própria ignorância,
nossa, você vive angustiado. Naquela época você vivia aquela vidinha, tinha mais árvore, mais pássaros, né? Você era mais místico, pô, tava mais simples. Se fosse só uma vida só, você não precisasse reencarnar, eu preferia ter nascido lá atrás do que agora. Sim. E você, Amandinha? Ah, eu prefiro ter nascido agora, mesmo. A vaidade, ó. Vai dar, Nada já pela vai dar. Nunca vai dar. Não é verdade? Não ia ter como Verdade tirar é. foto, fazer bullying. É. Só ia ter que pintar a parede só. Então. Vamos para a Né, última Jorginho? aqui. Que é o Jorginho. Vamos lá, gente. Vai lá, Jorginho. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Nós falamos isso nesse instante aí. Sim, Isso veio confirmar aquilo que a nossa consciência já sabia. Mentira, já leu esse livro antes. Só para dar um exemplo, para ficar mais claro, aqui na Terra, como é um planeta ainda de prova e expiação muito material, os trabalhos aqui são bem mais materiais. Mas Já materiais. superior, num planeta superior, o trabalho não é para o ser humano, assim, não é tão material, é mais de inteligência. Aí a gente vê que a lei do trabalho é uma lei que serve aqui e serve lá, que é única só. Só que distingue. Sim. Aqui a gente ainda tem que pegar na marreta, quebrar as coisas, fazer um monte de coisa. Lá já é mais intelectual apenas. Mais mental. Claudinho, você que sabe aí. Então é isso aí. Vamos encerrando por hoje. Me conta aí, a Amandinha pagou para fazer um book, é isso?